Vamos iniciar com a Camila. Bom, todo mundo está me vendo? Sim, Me ouvindo? sim. Muito bem, muito bem. Bom, só me apresentando, meu nome é Camila, eu sou auditora fiscal do trabalho, mestre em Direito do Trabalho, e eu vivo uma relação de amor e ódio com o Direito do Trabalho, porque eu ingressei no GETRAB em 2017, quando foi o tema da reforma trabalhista, e aí eu saí depois, e esse ano, quando eu vi a inscrição, vi a temática, tudo, eu escrevi para o Carlos, falei, Carlos, eu tento largar o Direito do Trabalho, mas o Direito do Trabalho não me larga. Posso voltar para o GETRAB? Ou eu preciso passar novamente pelo processo seletivo? Aí ele falou, olha, nós já tínhamos essa diretriz, então quem já foi aprovado alguma vez no processo seletivo de ingresso é membro do GETRAB. Então, fico muito feliz de ter voltado, e eu posso dizer que eu já passei por outros grupos de estudo na faculdade, e nenhum chega aos pés da organização do GETRAB. Eu sei que isso se deve ao professor, mas eu tenho certeza que se deve muito ao empenho do Carlos. Então, eu gosto sempre de reconhecer o seu trabalho, Carlos, porque, olha, é primoroso. E isso eu falo com Camila, bem-vinda de volta para casa. Bem-vinda de volta para casa, Camila. Estamos felizes com o seu retorno. Obrigada. Bom, me foi passado o título era assim, deserção de trabalhadores da área da saúde e recrutamento de profissionais de áreas conexas. Deserção, no Brasil, é um crime militar que ele é previsto, né, no Código Penal Militar, no artigo 187, e ele se caracteriza pelo abandono da unidade em que serve ou em que o militar deveria permanecer, e esse abandono ocorre sem autorização. Em tempo de guerra, a deserção realizada, essa deserção realizada na presença do inimigo, né, ela tem imputado uma pena que varia de 20 anos de reclusão a pena de morte. Então, eu não acho que seria o melhor termo falar em deserção de trabalhadores da área da saúde durante a situação de emergência mundial, porque, né, naturalmente, não estamos, apesar das notícias sempre se referirem guerra ao coronavírus, estamos na batalha, nas trincheiras na luta contra o novo coronavírus, essa é uma situação bastante distinta daquela que se exige para uma guerra, que é a declaração formal do presidente da República, a autorização do Congresso, e a guerra é uma situação extrema. Então, de início, eu já mudo um pouco o título dessa apresentação, que não se trata de deserção de trabalhadores da área da saúde, mas desistência, não prestação do serviço, isso como nós queiramos nominar. Uma outra questão o profissional de saúde, ele pode deixar de prestar serviços? Existe alguma implicação legal para isso? Então, não é o crime de deserção, né? Será que poderia ser tipificado nos crimes do capítulo 3 do Código Penal Brasileiro, que são de periclitação à vida e à saúde? Nos artigos 132 do Código Penal, né, existe o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, e o 135 de omissão de socorro. Mas nesses dois casos, há uma prescrição de conduta dolosa do agente. Então, em ambos os casos, é necessária uma ação dolosa, seja para a exposição da vítima ao perigo, por exemplo, um biomédico que dolosamente abre amostras virais com o intuito de contaminar o ambiente, ou como causador do mal que levou a vítima à necessidade do cuidado, por exemplo, um motorista que atropela o pedestre. O desligamento do profissional de saúde de sua profissão,
durante o período da emergência médica, durante o período dessa emergência médica, a meu ver, não resvala em nenhuma infração legal, porque ele é fruto do desejo íntimo de não permanecer em serviço, de não contratar nem de ser contratado. E eu fui buscar o conceito da autonomia da vontade, que ela é anterior à autonomia privada, é um desejo íntimo, é a vontade quando sai da minha psique e se torna e é exteriorizada. Então, esse desejo de não prestar serviços eu colocaria dentro da autonomia da vontade do profissional de saúde. Mas, em que pese não existir reflexo legal, né, uma infração legal para essa desistência de prestar serviços de saúde durante esse período de emergência médica, será que poderia haver algum julgamento ético na conduta desses mesmos profissionais? Porque eles abrem mão conscientemente da sua atuação profissional. E é um momento crítico da saúde pública. Eu já adianto que não existe uma resposta objetiva, clara. Sim, ele infringiu uma conduta ética. Não, ele não infringiu. São elucubrações, eu fui buscar respostas, nem respostas, mas elementos nos códigos de ética das profissões de saúde, e não, assim, eu acho que eu criei uma teoria minha, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos, livres para apontarem, para entenderem o contrário. O que eu me baseei na questão de profissional da saúde no programa que foi criado, programa federal, criado pela portaria 639 de 2020 do Ministério da Saúde, que chama o Brasil Conta Comigo. E ele visa a capacitação de profissionais de saúde para atendimento durante a pandemia do coronavírus. Existem as funções apontadas, eles são baseadas na resolução 287 de 98 do Conselho Nacional de Saúde, que determinou quais seriam as profissões, os profissionais de saúde. São profissionais de nível superior, e na portaria do 639, que criou o Brasil Conta Comigo, foi adicionada ainda o técnico em radiologia. Essa portaria, ela considerou os profissionais de saúde, né, conforme eu disse, de acordo com a resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, os profissionais de serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologias. Como se sabe, são todas profissões regulamentadas, todas têm uma lei que rege, e, em razão disso, conselhos que fiscalizam o exercício profissional. Eu fiz a apresentação por escrito, e lá nessa apresentação eu eu indiquei qual a lei de cada profissão. Então, depois eu só vou fazer alguns ajustes, né, no texto, e depois eu disponibilizo. Bom, o Programa Brasil Conta Comigo, ele determina que se criará um cadastro geral de profissionais da área de saúde, agora eu estou lendo a legislação. O Ministério da Saúde criará cadastro geral de profissionais da área de saúde de caráter instrumental e consultivo, visando auxiliar os gestores federais, estaduais, distritais e municipais do SUS nas ações de enfrentamento à Covid. O artigo 4º, eu grifei até aqui para mim, porque diz o seguinte: os conselhos profissionais nas áreas de saúde deverão enviar ao Ministério da Saúde os dados dos profissionais das áreas de saúde e comunicar aos seus profissionais registrados que realizem o preenchimento dos formulários eletrônicos de cadastramento disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio de endereço eletrônico. Aí, uma vez feito esse cadastro, o profissional receberia o link. Recebe o link com o material para a formação.
Na portaria, diz que os conselhos devem informar o Ministério se identificarem informações incompletas ou associados que não tenham encaminhado, porque o Ministério também encaminha uma relação e quer a relação de volta. É um jeito de controlar, né, é um duplo controle, tanto do Ministério da Saúde quanto do Conselho, todos os profissionais existentes, profissionais de saúde existentes no Brasil. De um jeito que se mobilize para o fronte do combate à pandemia, né? E colocar os conselhos nessa função é um jeito de capilarizar esses contatos, é um jeito de capilarizar o programa e capilarizar o acesso dos médicos a ele e do programa aos médicos e aos demais profissionais de saúde. Eu fui atrás, desculpa, de cada código de ética profissional de todas essas profissões listadas. Eu fiz um a um, né, peguei um a um os artigos que poderiam, que dão tanta autonomia para o profissional, no sentido de, eu não me sinto, esse profissional tem o direito de não atender se não se sentir capaz, tecnicamente, e em todos os, exatamente todos os códigos de ética existem existe a obrigação de manterem os registros atualizados. Então, faz com que aquela primeira etapa do programa Brasil Conta Comigo seja legal. Então, o Ministério da Saúde realmente pode exigir do Conselho que os cadastros sejam completos. E os conselhos podem exigir dos seus profissionais que eles completem os cadastros, né? Só um comentário que de todos esses códigos de ética, o que eu achei que deixou o profissional mais livre, com mais liberdade para demonstrar essa vontade íntima de não prestar serviços, foi o Código de Ética de Enfermagem. Deixa eu só achar o texto aqui, certinho. Ele deixa claro aqui o seguinte, só um minutinho. No artigo 10 do Código de Ética de Enfermagem, que diz que ele permite ao profissional recusar-se a executar tarefas para as quais não se sinta competente tecnicamente. E no artigo 13, né, logo em seguida, determina como dever desse profissional de enfermagem a avaliação criteriosa de sua competência técnica antes da aceitação do encargo ou atribuição. Agora, paralelamente a essa liberdade de não trabalhar, o artigo 22 do mesmo Código de Ética de Enfermagem define como dever do profissional disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe. O Código de Ética Médica também dá autonomia, né, por exemplo, no inciso 7º, no capítulo 1 do Código de Ética Médica, que define os princípios fundamentais da ética médica, aponta o seguinte: o médico exercerá a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência, ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde ao paciente. Aquela frase que o ex-ministro Mandetta disse, o médico não abandona seu paciente, está ligada ao tratamento médico já estabelecido, não antes de se estabelecer. Então, nas discussões do nosso grupo, questionaram, mas será que o médico, o profissional de saúde,
pode se valer dessa possibilidade de não querer trabalhar nessa situação, porque o médico não abandona o seu paciente. Não, o médico não abandona o seu paciente quando já existe a relação firmada. Sem relação firmada, eu entendo que ele possa abandonar. Abandonar não, na verdade, nem começar. Então, assim, com base em todos os códigos de ética, existe um limite, é um limite da individualidade, seria da intimidade, do desejo íntimo do profissional de não trabalhar, de não prestar serviços. E aí eu chego na minha parte escrita, que eu avalio a autonomia, né, e o direito de recusa do exercício profissional, versus o direito difuso e individual da saúde. Só para vocês saberem, a bioética, o modelo bioético atual, moderno, e mais difundido, ele enfatiza 4 princípios que norteiam a relação entre médico e paciente: autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. Eu não vou me apropriar deles para exposição em direito do trabalho, porque eu acredito que isso seja um problema metodológico. Mas a gente pode analisar a autonomia, o princípio da autonomia, para concluir pela possibilidade do profissional de saúde não prestar serviço, se assim ele não desejar. Né? Na bioética, no direito médico, a autonomia ela é apontada como a vontade, sempre é mais pela vontade do paciente de seguir protocolos, não seguir protocolos, né? A autonomia, no caso do profissional, é uma autonomia técnica, tem interferências externas. Aqui, no direito do trabalho, eu vou adotar a autonomia da vontade como um desejo íntimo, instintivo, ainda que seja guiado por opção moral e ética, mas que o direito não pode tutelar, ao contrário da autonomia privada, que é a expressão da autonomia da vontade nos contratos. E mesmo se nós contrapusermos o direito à saúde e a emergência médica, não existe regra exequível que obrigue o profissional de saúde a exercer as suas tarefas contra a vontade dele, né? Mesmo, e assim, eu digo, ainda que seja uma situação de emergência, com uma arma na cabeça, se o profissional não deseja prestar serviços, por qualquer motivo, né, desde que, assim, respeitados os direitos fundamentais, ele não pode ser apenado, né, nem legalmente, como eu disse acima, e nem eticamente. Né? Por exemplo, se o diretor do Sírio-Libanês conversar com o diretor do Einstein a respeito de um profissional, a meu ver, aquele profissional que abandonou, que falou, não quero prestar mais serviços na UTI durante a pandemia, eu acredito que não seja um desvio ético, seja uma falta de adequação do perfil profissional. Então, esse profissional não é antiético, ele só não tem o perfil para trabalhar numa UTI, para trabalhar em zona de guerra da Cruz Vermelha do Médicos Sem Fronteiras, mas não cometeu nenhuma infração ética. Bom, eu vou parar por aqui, e eu quero, porque já estamos também com o avançado da hora, a apresentação do Roberto é muito boa, vale a pena ver, e dúvidas, por favor, podem mandar. Obrigada. Camila, que bom que você retornou e nos brindou com essa pesquisa tão séria e profunda. Desculpe que avançar na palavra, Vivian. Obrigada, professor. Camila, excelente apresentação. Nós tivemos uma pergunta do Marcelo.
Ele perguntou se haveria a possibilidade de o trabalhador, o profissional da saúde, exercer direito de resistência. Seria o caso? Quer dizer, ele até então poderia, segundo a sua apresentação, extinguir o contrato de trabalho, mas e continuar essa relação de emprego e escolher não prestar o serviço, considerando a sua saúde, a sua sobrevivência. Poderíamos falar em direito de resistência? Haveria, nesse caso, um uso irregular do poder diretivo do empregador para que nós pudéssemos falar em direito de resistência? Bom, eu não sei se eu consegui compreender bem a pergunta, mas é porque eu estou além da... eu estou partindo do pressuposto que está tudo ok, que não existe nenhuma irregularidade, que o profissional de saúde tem todas as condições. Porque, assim, não havendo qualquer condição, ele não é obrigado a prestar o serviço, mas eu estou partindo do pressuposto que existem todas as condições e que ele não quer prestar o serviço. Não existe infração legal, tampouco, né, assim, a trabalhista, penal, e tampouco a infração ética. Tá? O empregador, né, no caso, ele não poderia alegar qualquer infração, qualquer conduta infratora do profissional para falar, não, você não é um bom profissional, né, você infringiu uma regra, né, eu parti desse pressuposto. Certo. Eu, particularmente, acho delicado dizer que há uma possibilidade de direito de resistência, justamente porque eu não enxergo nenhuma irregularidade por parte do empregador, nesse caso de pandemia. Nós tivemos uma consideração aqui também do Pedro Henrique. Ele parabenizou pela apresentação e disse que o grande problema é que, por vezes, confundimos ética, que é impessoal e deriva de normas para a sociedade, com questões pessoais. Eu não entendi, Vivian. Ele só fez uma consideração, que ele diz que nós confundimos ética com questões pessoais. Então, assim, será que seria mesmo uma questão ética? Ou então seria apenas uma questão pessoal de cada profissional? Então, eu parti para a questão ética porque eu entendi que não havia problema legal. Então, se não havia problema legal, talvez pudesse haver uma infração aos códigos de ética deontológica de cada profissão, né? Agora, o que motiva cada profissional a não prestar o serviço está dentro da autonomia de cada um, né? Então, é um desejo íntimo e que o direito não vai tutelar.